E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está aí a vida, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Tudo bacaninha? Tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está aí sua vida aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Acre, onde você estiver aí no Acre, onde você estiver no Piauí, nos Brasilzão de cidades aí infindáveis. Muito obrigado por você estar no canal Paulo Darwin, muito obrigado por você estar mais uma vez assistindo o vídeo do canal Paulo Darwin 1970, muito obrigado, agradecendo a você que está aí, né, nesse rincão, ou estiver fora do Brasil, estiver na Argentina, na Itália, na Romênia, onde você estiver, na China, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Argentina, onde você estiver, muito obrigado por você estar no canal Paulo Darwin 1970, muito obrigado mesmo, beleza? Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, para nos tirar todo o pecado, para nos limpar da mancha do pecado. Só o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, beleza? Tranquilo? Ninguém vai a Deus se não for pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tranquilão? Tranquilão? Então, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, você que é já assíduo no canal, que já é inscrito, comenta aí, beleza? Comenta. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha, passa ele adiante aí para que outras pessoas tenham acesso ao vídeo do canal Paulo Darwin 1970. Tranquilo? Tranquilo? Então, aqui está o meu Instagram, @Paulo Darwin 1970. Só vai ser o tempo lá de dar 10 segundinhos, vai passar aqui os letreiros do canal e a gente volta aqui, beleza? Tranquilo? Você não sai daí, hein? Eu vou só ali pegar uma aguinha, uma água e voltar aqui rapidinho, beleza? Tranquilo? Valeu, até já já, obrigado, tchau, tchau. Então, voltei, beleza? Seguinte, há um tempo atrás, né, eu me dediquei aí durante uns bons 5 meses a fazer resenhas, né, de todos os 5 livros dessa série aqui do Guia do Mochileiro das Galáxias, aqui ó, Douglas Adams aqui ó, vendo? Vocês que são do canal aí, vocês que, né, são assíduos no canal, vocês devem ter assistido aí os 5 vídeos. Se vocês não assistiram, vocês assistam, porque realmente, aqui, tá vendo? Todos os 5 livros, e ainda tem mais um que eu não li, que é justamente do nosso queridíssimo Eoin Colfer. Esse eu não vi, eu inclusive nem vi o livro por aí. Esse é um problema, né? Eu nem vi o livro por aí, mas está na lista de ler, e eu fiquei pensando com os meus botões, né? Será que vale a pena? Mas estamos aí. Eu já tinha fechado os 5 livros, essa série aqui, e pensei, agora eu vou descansar em paz, né? Douglas Adams, porque como eu contei em um dos vídeos aí, eu tive esses livros durante um bom tempo. Mas nunca tive, eu li o primeiro, não achei, na época que eu li, não achei lá grande coisa. E eu fiquei aguardando para ver se por um acaso, né, algum motivo, alguma coisa, e acabou os livros indo pro lixo. E eu acabei sem os livros, beleza. Mas com o canal eu pensei, caramba, é uma série, eu gosto de ler série, né? Eu falei, caramba, eu vou pegar os 5 livros, aí você encontra em biblioteca, todo canto você encontra isso aqui. É um festival, não há nenhum problema em você realmente, você encontra fácil esses 5 livros, que pode ser considerado ficção científica, uma comédia de ficção científica, esses tipos de situação. Aí, beleza, tô com a situação encerrada, né? Opa, agora eu vou descansar, né? Vou me dedicar a outras coisas. Quando eu me pego encontrando na biblioteca exatamente este livro aqui, que é a biografia do Douglas Adams. Oi? A biografia do Douglas Adams. Eu pensei, caramba, hein? Agora realmente o circo tá feito, né? Eu falei, caramba, porque eu vou ler a história da vida do homem que criou a radionovela, né? A história começou em 1977 como programa de rádio, e que realmente foi uma revolução, não assim como Star Wars, né? Como Star Wars, mas fez o Douglas Adams. Inclusive eu fiz também o Shada. Você deve estar vendo a capa aqui, o livro, inclusive, eu já doei. O livro eu já doei, o Shada, doei para a mesma biblioteca que eu pego os livros,
doei para a biblioteca, eu falei, caramba, outras pessoas vão ler o livro, né? Que eu achei que eu tinha encerrado esse assunto, Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu tinha simplesmente encerrado isso. Mas aí me aparece a biografia. Aí eu falei, cara, leio, não leio? Lá vou eu, né? Ler 460 páginas. 430 páginas, para ser mais exato. A biografia do Douglas Adams, que vai contar, né, que ele nasceu em 1952, o dia 11 de março de 1952, vai contar como ele forjou, como ele montou essa ideia do livro, dos 5 livros. Vai contar todo o périplo dele como um homem que gostava bastante de viver como Jack Kerouac, né, virar um homem, homem das estradas. Então ele vai bolar exatamente a ideia. Em 1977 ele vai no restaurante, ele vai almoçar sushi com um produtor da BBC, e lá o produtor tá, olha, a gente tinha que criar alguma coisa, alguma série, algo pro rádio, né? Algo pro rádio, e o Douglas ele vira e já tinha a ideia já estava fermentando nele há algum tempo. Assim, sabe aquelas ideias que você tem que elas estão ali no seu inconsciente, mas vai precisar de um gatilho para você colocar a ideia no papel e ir avante com ela? Foi exatamente isso. Porque desde o final dos anos 60, ele tinha algo com essa questão do mochileiro, o próprio Jack Kerouac, o On the Road, essa ideia de pegar, como ele era um cara durango, né? Ele saía por aí de mochila, e foi parar até na Turquia, pegando carona. Então, essa ideia fermentando na cabeça dele, ele pensou assim, eu tenho alguma coisa aqui que pode ser interessante para fazer uma série radiofônica, porque antigamente, né, vamos imaginar, 1977, na década de 70, o rádio ainda era algo muito forte, muito poderoso. Não que o rádio tenha deixado de existir, né, mas os programas de rádio, eles tinham, inclusive no Brasil, eles tinham muita força, muito poder. E ele já estava fazendo teatro, ele se formou lá na Inglaterra, se formou em biologia, ele tinha em letras, ele também se formou em letras. Ele foi um homem que letras em literatura inglesa, então ele tinha um certo conhecimento disso, e era um homem alto, ele era um homem 1,96 m de altura, entendeu? Com o nariz, um nariz enorme, 1,96 m de altura, um ser humano que onde ele chegasse, aqui ó, onde ele fosse, ele chamava atenção. Eu vou ver umas fotos dele aqui, ó. Olha aqui, vestido de papagaio aqui, ó, vestido de papagaio, alto, entendeu? Desengonçado, um caboclo metido engraçado, comediante. Ele escreveu roteiros para o Monty Python, para a série do Monty Python. Então ele já estava no circuito da BBC quando ele recebe a proposta de escrever um roteiro para o rádio da BBC. Aí ele surgiu exatamente com esse Guia do Mochileiro das Galáxias, que a princípio não fez tanto sucesso. A própria BBC não estava muito interessada em nada de ficção científica. Ela tinha o Doctor Who desde o começo dos anos 60, mas eles não estavam muito interessados. Mas como estava faltando alguma coisa naquele momento, como estava faltando algo naquele princípio, naquele momento ali de existência, alguma coisa que chamasse por rádio mais uma vez, aí ele sugeriu exatamente o Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí, isso aqui surgiu isso aqui como livro surgiu em 1979, tá? 1979. A série de rádio foi de 77. Quer dizer, nós não tínhamos a sequência de livros, nós tínhamos primeiramente só o Guia do Mochileiro das Galáxias, este livro aqui, entendeu? Inclusive, ó, o meu catálogozinho que eu usei bastante nas séries, ó, com a foto do Douglas Adams aqui, ó, com a fotinha do Douglas Adams. Quer dizer, ele era um homem comediante, um homem de humor, né, muito bem-humorado, sabia escrever comédia, sabia escrever piadas. Ele, inclusive, como falei, escreveu o Monty Python. E aí o toque de caixa foi exatamente o Guia do Mochileiro das Galáxias, que fez muito sucesso no final dos anos 70.
Tanto fez sucesso que foi pedido exatamente que ele passasse o roteiro para livro. Aí foi uma outra história. Ele vai justamente montar isso em 1978 para 79, aí vira esse livro que foi um sucesso imediato aí, pelo menos na Inglaterra, né, e na Europa, fez bastante sucesso, depois foi fazer sucesso nos Estados Unidos e o restante do planeta. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Você que é um sujeito que nunca ouviu falar, isso você encontra em todos os cantos. Vamos aqui até aqui, ó. Ó só. Ele começa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, ó. A casa ficava numa pequena colina, bem nos limites de uma vila isolada. Dela se tinha uma ampla vista das fazendas do oeste da Inglaterra. Não era, de modo algum, uma casa excepcional. Tinha cerca de 30 anos, era achatada, quadrada, feita de tijolos, com 4 janelas na frente, cujo tamanho e proporções pareciam ter sido calculado mais ou menos exatamente para desagradar a vista. Aí nós vamos adentrar a existência de um homem, que é o Arthur Dent, que é um sujeito absurdamente normal, é um homem comum, né? Um homem comum que ele é levado a quando a Terra vai ser destruída. A Terra vai ser destruída porque os Vogons eles têm que tirar aquele trecho ali aquele planeta que está ali no local onde vai ser construída uma autoestrada espacial. Os Vogons, como eu já falei em vídeos anteriores, os Vogons eram seres horripilantes, medonhos espaciais, que só gostavam de declamar poesia. As piores poesias do universo são declamadas pelos Vogons. E você era obrigado a ouvir isso. Isso é exatamente o primeiro material radiofônico, né, do Arthur Adams, do Douglas Adams, que vai exatamente correr, né, pela Europa e vai ser aquele sucesso. Este livro, ele vai contar todas as peripécias, né, todos os caminhos, os descaminhos, a existência do sujeito que ficou milionário. O cara ficou absurdamente milionário. Um cara que era meia boca, ele trabalhava para sobreviver. Da noite para o dia ele ficou milionário com 5 livros, mais direitos autorais, mais discos, foi lançado disco, foi lançado videogame. Ele era um sujeito que gostava bastante de tecnologia, ele era um homem aficionado pela tecnologia, era aficionado pelos produtos da Apple, né? Ele tinha uma fixação pelo Macintosh, pelos computadores Macintosh. Ele previu muita coisa. Ele previu muita coisa que foi acontecer com a internet do Bill Gates e com o www, com tudo que rolou, né, com a internet a partir dos anos 90. O próprio Douglas Adams já estava prevendo em muitos livros que ele escreveu. Muitos desses livros que foram publicados. O próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro, pode-se dizer que é o Wikipedia. Só que o Wikipedia, na visão dele, é algo assim que não chega aos pés do guia, né, do próprio aparelhinho que o Douglas Adams tinha, né, que o Douglas Adams descreveu nos seus romances. Quer dizer, seria uma enciclopédia britânica, mas assim, com meios de você interagir como se fosse como dentro da perspectiva do próprio Wikipedia. Quer dizer, ele previu muitas coisas, ele era aficionado por tecnologia, como eu falei, ele tinha essa fixação, ele era um ateu, um ambientalista, ele foi se tornar, ele primeiro na infância dele ele era um católico, mas aí com o tempo ele acabou se tornando ateu e um ateu convicto, e inclusive virou amigo do tal do Dawkins, né? Do Dawkins, que é um homem que vive aí, vira e mexe para cima e para baixo, combatendo o cristianismo, combatendo Deus, e ele era muito amigo desse sujeito. Deixa eu pegar aqui algumas passagens aqui, ó, para vocês terem uma ideia que é um livro que vale a pena. Se você gosta do Guia do Mochileiro das Galáxias, se você gosta dos livros, você tem os livros em casa, é interessante você ter essa biografia do Douglas Adams para você ver o que era esse homem por trás deste livro, né? Destes livros. Qual era do sujeito. Você saber, sim, talvez você endeuse a figura do Douglas Adams sem saber de qual é dele. Entendeu? Qual é a sua, né? Qual é a sua?
o que se esconde por trás do Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha aqui, ó. Olha só que esse livro aqui é escrito pelo Jane Roberts, tá? Jane Roberts, A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Introdução de Douglas Adams inclui trechos inéditos do Guia do Mochileiro e 6 ideias do arquivo do autor, que eles vão resgatar até materiais que nunca saíram do papel que o Douglas Adams escrevia. E depois eu vou até dar um toque aqui do qual é a dele escrevendo, né? Para você ter uma noção dos livros. Aqui tem o resumo dos 5 livros, o resumo detalhado, e coisas que nunca saíram, que nunca chegaram a ficar nos livros mesmo propriamente dito, foram descartadas, que estavam nos arquivos dele. Olha aqui, ó. Olha só que interessante que ele fala, que o autor fala aqui, ó. A história cultural dos anos 70, 1970, vem sendo, é claro, simplificada de modo interminável e conveniente para gerações seguintes por décadas de documentários que nos contam que os dinossauros de capas do rock progressivo foram varridos em 1976. Eu tinha também essa ideia também que o movimento punk ele veio para destruir com o rock progressivo, né? Mas aí o autor aqui diz que não. Por hordas, em 1976, por hordas de punks, saqueadores e pronto. Contudo, para quem, assim como Adams, estava menos inclinado a apertar as calças, a vida continuou e outras músicas estavam ao alcance da mão. Os musicais de rock de Lloyd Webber, Rice e Richard O'Brien, sem mencionar o ABBA, que tem resenha no canal aqui, a biografia do ABBA, tem resenha no canal se você não assistiu. O Queen e toda uma onda de versões disco de obras clássicas, em especial do preferido de Adams, Bach, que derivavam da americana Wendy Carlos, pioneira do sintetizador e da trilha sonora distópica que ela criou para o filme Laranja Mecânica de 1971, que também tem vídeo no canal. Aliás, tem uns 2 vídeos sobre o Laranja Mecânica. Em 1971, construíram uma ponte entre o glam rock, ou rock progressivo, e a nebulosa New Wave de Kate Bush, Elvis Costello, Squeeze e outros, enquanto a ascensão dos sons pesados em vocoder e sintetizador lançados pelo Kraftwerk logo se tornaria central no som do mochileiro. Rock Feliz, produzido pela TV Thames, era um sucesso popular entre o público convencional, independentemente do que o movimento punk estava prestes a desencadear, e apresentava Jones na pele de Juan, um pretensioso garçom, mas o ator ficou intrigado pelo papel que Douglas havia criado para ele e aceitou sem objeção, embora, é claro, ele tivesse de ressaltar que não era nem um pouquinho parecido com Arthur Dent. Quer dizer, vai dar-se uma boa geral no que foi os anos 70, né, que é justamente a época de criação do Guia do Mochileiro das Galáxias. Quer dizer, vai dar uma geral nesse período, depois vai adentrar, obviamente, os anos 80. Mas uma passagem aqui, ó, olha só outra coisa aqui que é bem interessante, que também o autor coloca aqui, que vale a pena a gente ter uma visão aqui, olha só. A devoção de Lloyd à ficção científica era maior do que a de seu parceiro. Esse Lloyd trabalhava com o Douglas Adams, né, aqui, ó. Era maior do que a de seu parceiro de escrita ocasional, e já havia um tempinho que ele vinha meticulosamente construindo seu próprio romance de humor espacial, Gigax, cujo título fazia referência em parte ao criador de Dungeons and Dragons, Gary Gygax. Porém, no universo de Lloyd, de modo conveniente para o futuro criador de QI, a palavra do título significava o alcance inteiro da compreensão humana do microcosmos ao macrocosmos, não muito diferente do guia propriamente dito. John cobriu Douglas de páginas de anotações e rascunhos brutos, generosamente dando-lhe carta branca para saquear o que ele quisesse a fim de cumprir seus prazos. Essa questão dos prazos também, a gente vai falar daqui a pouco. Ambos haviam desenvolvido uma nova rotina de escrita. John datilografava, enquanto Douglas se especializava em andar de cima para baixo em uma garagem contígua à casa chique de um amigo deles, Alex Cato, em Knight Bridge, onde o aplicado produtor da Rádio 4 estava descansando a cabeça. Adam já havia escrito quase tudo do 4º episódio, que revelaria o significado da vida, do universo e de tudo mais, mas alguns detalhes estavam abertos a discussões.
Tem uma história em uma música do Procol Harum de alguém indo buscar iluminação e recebendo uma resposta banalíssima. Disse Douglas. Então me veio à cabeça pegar a questão e construí-la, a resposta, por ser um número completamente banal, devia ser um número sem significado, parte de uma piada. Assim, o programa de pesquisa de 10 milhões de anos estava afetando o computador de referência pornô Pensador Profundo, concebido por Douglas. Entretanto, a questão de exatamente quando e como se chegaria à resposta fundamental, fundamentalmente decepcionante, 42, né, ainda demoraria mais tempo para ser finalmente estabelecida. Já sabemos que o número foi considerado por unanimidade como comicamente perfeito pelos Pythons, e Adams havia seguido a pista deles algumas vezes aqui e ali, como a 42ª reunião da Sociedade Paranoica e o comentário do enquete da 42 Logical Positivism Avenue. Mas a inserção do número em um momento tão decisivo da narrativa do mochileiro não foi feita sem muita deliberação, tendo John como elemento central do processo, da mesma forma como ele acabaria auxiliando Blackadder a obter tanta perfeição linguística com suas intermináveis e pedantes lustradas nos roteiros, incentivadas pelo elenco. Tem-se o registro de Griffith dizendo que ele estava presente quando a frase de efeito crucial foi gravada em pedra, e o debate foi caloroso, mas todo mundo ficou satisfeito com o múltiplo de 7, sobre o qual eles finalmente chegaram a um consenso. Foi uma decisão relativamente intensificante e que atormentaria Adams pelo resto da vida, pois teorias das conspirações, eu também tive acesso a esse material, essa teoria da conspiração com relação ao número 42, num programa que eu assisti na web, né, no YouTube. Adams, pois teorias da conspiração intermináveis foram elaboradas a respeito do significado do número, as quais ele tinha de rebater constantemente. Quando você é um escritor de comédia trabalhando com números, você usa um número que seja engraçado, tipo 17 e 3/4, ou sei lá o que. Mas eu pensei que se a piada principal era a resposta da vida, do universo, de tudo, e se essa resposta era um número, tinha que ser uma piada boa. Qual é o número mais comum e corriqueiro que você pode encontrar? Eu não queria frações no final dele. E também não queria que ele fosse um número primo. Eu achava que ele nem deveria ser ímpar. Há algo ligeiramente mais tranquilizador em números pares. Então eu só queria um número comum e corriqueiro e escolhi o 42. É um número que não assusta, que você pode levar para casa e apresentar para os pais. E essa história do 42 deu confusão, viu? Do número 42. Daria, aí o autor aqui, né? Daria para encher um livro com toda a maluquice já escrita sobre esse número de 2 dígitos, 10, 10, 10, em base binária. E pelo menos uma pessoa já fez isso. No Egito Antigo, o destino dos mortos devia ser decidido por 42 demônios. Existe um deus hindu com 42 braços. O 42 é sagrado no Tibete. Há 42 gerações de Abraão e a Jesus. E multiplicar 6 por 9 dá 42, na base 13. Ao qual Adams, indignado, respondeu: posso ser um caso perdido, mas não escrevo piadas na base 13. Peter Gill compartilhou uma daquelas coincidências divertidas e sem sentido do mochileiro em seu livro 42, observando que a página relevante do guia europeu original de Ken Welsh sugeria aos australianos que o Reino Unido dá a solução da questão mais enigmática de todas: de onde vieram nossas famílias? Muitas pessoas acham a resposta um pouco decepcionante. Houve certa agitação quando alguns cientistas afirmaram que o número era o valor de uma constante científica essencial para determinar a idade do universo. Mas eles em breve descobriram que ele não era tão constante assim. Na verdade, a melhor resposta à pergunta por que 42 foi provavelmente dada por Terry Jones, que é do Monty Python, né? Em nome de um exausto Douglas, quando um jornalista besta a trouxe de volta à tona mais uma vez em uma turnê de imprensa, provocando suspiros gerais. Posso responder a essa, Douglas? É só um número engraçado. Próxima pergunta. Mas é coincidência, né? O cara coloca um número que é exatamente... O número tá cheio de... assim...
É complicado, né? Ele coloca um número que tá lotado de significações por aí, para todo lado. Quer dizer, é muita coincidência, né? É muita coincidência. Tá bom, né? Tá bom. Outra passagem aqui, deixa eu pegar aqui. Ó. Ele vai falar aqui também sobre o quanto como foi que o Douglas Adams trabalhou com o Dr. Who. Trabalhou com o Dr. Who na década de 70 também. Que ele escreveu episódios para o Monty Python, né? Ele não se considerava um Python, mas ele escreveu episódios para o Monty Python e escreveu também uma temporada ou duas do Dr. Who, entendeu? Que é considerado até hoje por muitos o melhor do Dr. Who de todos os tempos. Inclusive eu fiz o Shada, que vocês estão vendo aqui a capa, né? O Shada. Vocês estão vendo a capa do Shada. O episódio que em 1979 acabou não acontecendo o episódio. Não acabou com a temporada, né, do Shada que ele escreveu, que ele não considerava muito boa, que inclusive vai falar, que ele disse que não era bom coisíssima nenhuma, mas que acabou-se depois dos anos 2000, o pessoal resgatou e acabou fazendo um filme, inclusive um livro também, que eu já fiz o livro aqui. Por isso que quando eu digo que eu já mexi com o Douglas Adams aqui pra caramba, aqui nesse canal, e ainda tem um livro zanzando ainda do Coif que eu tenho que ler, que o pessoal fala que é o livro, ele é mais grosso do que os livros originais do próprio Douglas Adams, mas ele é de 2009, quer dizer, eu não li ainda. Então quer dizer que futuramente nós vamos voltar aqui para falar de alguma coisa que o Douglas Adams fez, fora os outros livros que ele escreveu, fora da franquia Guia do Mochileiro das Galáxias. Aqui, ó. Se Douglas pensava estar estressado no final de 77, sua carga de trabalho, ele não era muito afeito a trabalho não, tá? Ele não era muito afeito a trabalho não, ele ganhou dinheiro, mas se trabalhar não era muita praia dele não, ele ficava logo estressado. Sua carga de trabalho um ano depois deve ter lhe dado muitas oportunidades de lamentar o fim da colaboração com Lloyd, mesmo dispondo de um prazo de 6 meses até a gravação seguinte. Nesse meio tempo, reprises da primeira temporada, no rádio, né, e uma infinidade de outras oportunidades empolgantes de produzir derivados do Mochileiro aumentaram a pressão, levando-o a confessar um sentimento de estar particularmente exposto quando surgiu a necessidade de escrever a segunda temporada. Da primeira vez era o meu mundinho, a passo que a segunda vez foi como correr pelado em uma rua movimentada. Acho todo esse negócio de escrever estarrecedor. Porém, a maior causa de unhas roídas daquela época vinha de longe de seu emprego, dirigir a 17ª temporada do Dr. Who. Na verdade, sua primeira tarefa era retrabalhar a conclusão da temporada anterior, mas isso era só uma prévia das dores de cabeça que estavam por vir. Quando Adams recebeu a oferta de emprego no bar da BBC, a ideia era ele redigir a conclusão do seriado e ele supôs que, fora isso, tudo o que ele faria seria achar escritores interessantes, distraídos com erros de pontuação e dar gás a diálogos com alguns comentários mordazes. Ele era muito fã, né, nos anos 60 do Dr. Who, e ele assim, poxa, estou realizando um sonho, né? Vou fazer a 17ª temporada. Só que o negócio não saiu bem como ele imaginava, né? E aqui, ó. O que era louco no Dr. Who, uma das coisas que provocou o meu sentimento de frustração era fazer 26 episódios por ano com um produtor e um editor de roteiro. É uma carga de trabalho diferente da de qualquer outro seriado de ficção. Se você está fazendo um seriado policial, você sabe, por exemplo, como é um carro de polícia, como são as ruas, os que os criminosos fazem. Com o Dr. Who, em cada história era preciso reinventar totalmente, mas ser inteiramente coerente com o que já havia sido feito antes. Eu estava perdendo minha cabeça. Quer dizer, eu imagino que ele tinha que saber o que foi que rolou. Imagina, hoje é fácil. Hoje é mole você assistir Dr. Who, tá aí as temporadas na internet, você compra em DVD, você faz o que você quiser. Mas imagina você assistir, você querer saber o que foi que rolou lá desde 1970, 69 do Dr. Who, cara. Você tinha que assistir, você tinha que pegar lá, inclusive o pessoal tinha uma tendência a destruir, né? Isso era muito comum no passado, destruir as fitas para gravar em cima. Você regravava muitos episódios, novelas, por exemplo, muitas coisas se perderam porque você pegava o que foi feito e depois gravava em cima. Quem trabalhou com fita cassete no passado, eu mexi com fita cassete no passado de rádio, de fita cassete para ouvir música,
Muitas vezes aquele disco já não me interessava mais, a gente gravava por cima outra coisa. Era muito comum. E as emissoras de TV também faziam isso. A BBC fez, a Globo, a Rede Globo fez, a TV Tupi fez. Todo mundo fazia. Se perdeu muitas novelas, muito material que hoje são considerados clássicos. Hoje muita coisa incompleta. Muito do próprio Doctor Who, do começo dos anos 60, da própria série, desapareceu. Só tem fragmentos. Eu assisti uma ou outra coisa da série, porque muito foi regravado por cima e se perdeu. Aqui, ó. Ele começou com o maior entusiasmo, maior gás, né? Tendo a esperança de dar uma reformulada oportuna no seriado preferido de sua infância. Dessa vez era ele quem convidava os escritores para almoçar. Ele vai levar. Mas aí, ó, 2 dos 6 arcos que compuseram a temporada de Adams, 3 não apresentaram problemas significativos. A criatura do poço, o pesadelo do Éden e os chifres do Nimon. Esse último inspirado na mitologia grega, embora nenhum deles também tenha sido fonte de orgulho para Adams. O episódio de abertura da temporada Destino dos Daleks foi um caso à parte. Terry Nation, criador dos Daleks, não foi elogioso quanto à competência de Adams. Ele vai dizer assim que o sujeito, né, não é essas coisas todas que vocês estão falando, não. Aí aí tem essa confluência, né? O City of Death, que é a Cidade da Morte, que é considerado o episódio mais citado como favorito dos fãs em meio século de difusão do programa, com a maior audiência de todos os tempos, 16 milhões. Apesar disso ter sido graças à ação de protesto que tirou a ITV do ar, com a ajuda de Williams, Douglas elaborou um conto entrelaçando da forma mais sofisticada o drama e o humor do seriado. Foi também a primeira aventura a ser filmada no exterior, passada em Paris, assisti. No caso em Paris, o doutor estraga o plano do vilão, o Conde Scarleone, para roubar 7 Mona Lisas, realizando um experimento de viagem temporal em seu porão, onde o cientista foi escravizado por sua genialidade de forma semelhante a como o próprio Douglas se sentiu durante aquele final de semana. A trama adquire um estilo mais épico quando o Conde se revela ser um alienígena, Scaroff de Jangorô, que está tentando retornar à Terra primordial para impedir que sua nave espacial exploda. Um evento que, por acaso, simplesmente deflagrou o desenvolvimento de toda a vida na Terra. E apenas o doutor, o cachorro, né, o K9, o Romana II e um detetive Dugan podem detê-lo. Muito bom, muito bom mesmo, vale a pena. Tem na internet para assistir. Os episódios de Adams foram criticados por serem demasiados cômicos, mas City of Death destilou a dose certa de humor. Nem mesmo chamaram os ex-Footlighters, né, que eram os companheiros dele de teatro, Leonor Brown e John Cleese, para fazerem papéis pequenos, não subjugou o drama. Nos textos que eu escrevi para o Dr. Who, disse ele, havia coisas absurdas acontecendo e coisas engraçadas, mas eu tenho a impressão de que é essencialmente um programa dramático, apenas secundariamente divertido. E é passado em Paris, é passado pelas ruas de Paris, é bem interessante, vale a pena você ver, ó. Aqui, ó, o pesadelo que foi Shada é, ao contrário, uma daquelas anedotas que todo fã da série conhece muito bem. Adams permaneceu insistindo para encerrar a temporada com seu enredo de cricket e tinha todo o apoio do Tom Baker, que era o Dr. Who, né, na época. Mas o Williams ainda se recusava a considerá-lo. Por fim, recordou Adams, cerca de 3 dias antes da data em que o diretor devia tomar parte, eu tive de me sentar e escrever outra coisa. Então eu escrevi Shada, que foi uma coisa feita com o pânico dos últimos minutos. Não gostei especialmente, achei que estava bem fraco. No máximo um episódio em 4 partes medíocre, esticado para ter 6 partes. Ele só adquiriu notoriedade porque não foi realizado. Ficou muito mais vivo na imaginação das pessoas por causa disso. Esse amargor contradiz a qualidade da história condenada, que apresentava mais ideias criativas do que muitas das aventuras do doutor. Muito bom material, eu fiz aqui o livro. Muito bom material. Porque ele não gostava, assim, ele queria o dinheiro, ele fazia as coisas, ele escreveu lá, entendeu? Ganhou muito dinheiro e acabou. Ele não queria trabalhar, ele não queria fazer nada. Ele queria viver bebendo, comendo, ele comia pra caramba, e isso provavelmente foi um dos responsáveis pela morte dele em 2001, ele comia pra caramba, ele engordou, nas fotos que depois eu vou mostrar aqui, ele engordou, ele tinha 49 anos quando faleceu, gente. Quer dizer, ele não queria nada com nada, ele queria ficar lá ouvindo os discos dele, ficar fazendo as festas dele, bebendo as champanhe, bebendo a champa, não sei o que, com a mulher lá, com a esposa dele, a Jane Belson, não queria mais nada com a vida. Então ele fez sucesso com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Quando ele foi escrever o Dr. Who, já estava de saco cheio.
E foi um parto para sair esses livros aqui, para sair essa sequência de livros aqui. Cada um tem uma história, vai falar aqui no livro. Cada uma história. Enquanto tinha autores que viviam para escrever, o material dele, se você parar para pensar, é muito pouco material. E como eu falei, o primeiro livro saiu praticamente que ele escreveu o roteiro por rádio, depois ele transformou o livro, depois ele vai transformar o roteiro em livro, entendeu? Parou, entendeu? Aí ele vai continuar aqui esculhambando. Aí teve um problema exatamente que a gente já contou sobre isso, né? Que a BBC entrou em greve e aí acabou não saindo, acabou nunca mais saindo, acabou não circulando o Shada, entendeu? E só foram fazer muitos anos depois. Tem aqui que ele vai falar também sobre um monte de circunstâncias aqui da vida, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha só que interessante aqui, né? Ó, no final de 1983, porém, Adams recebeu a primeira visita de Neil Gaiman, jornalista e germe, que entrevistou seu herói para a Penthouse, com a especial intenção de obter informações exclusivas sobre o que estava por vir para Arthur. Um segundo comunicado da imprensa também atiçaria a curiosidade dos fãs. Quer dizer, se você não sabe quem é esse Neil Gaiman é um ator consagradíssimo, tá aqui, ó, tá vendo? Good Omens, tá aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ele é autor, ó, aqui, ó, outro livro do Neil Gaiman, ó só, outro livro do Gaiman, tem material dele em português, os livros dele tem em português. E se você não sabe mesmo quem é esse Neil Gaiman, ele é o autor do Sandman, aqui, ó, autor do Sandman, tá vendo? Ele é autor de quadrinhos, consagrou 73 edições, né, do Sandman. Se você não conhece, aqui, ó, olha, tem outro livro do Neil Gaiman aqui, ó, tá vendo? Autor consagrado. Olha aqui a fotinha dele aqui, ó. Vendo? Só que nessa época aqui, em 1973, era apenas um jornalista entrevistando o Douglas Adams. Assim, o Douglas Adams, né? Vamos lá. Olha só aqui, ó. Um segundo comunicado de imprensa também atiçaria a curiosidade dos fãs ao divulgar algumas das ideias que estavam fermentando na mente de Adams, das quais a maioria nunca chegou nem perto de nenhum produto do mochileiro. Aqui. Ao longo do caminho, eles encontram algumas pessoas novas e algumas antigas, incluindo Onco, o cão e seu notável asilo. Só para complementar, tá? Sobre o Dr. Who, só para não me esquecer, que ele nunca mais trabalhou com o Dr. Who. Ele pediu demissão e saiu da ideia de escrever roteiro para o Dr. Who. Nunca mais escreveu mais nada. Onco, o cão e seu notável asilo. Noslenda Bivenda, o melhor abridor de marisco da galáxia. Uma ultramorsa com passado embaraçoso, um caminhoneiro que tem a razão mais extraordinária possível para reclamar do clima, Marvin, um androide paranoide, popularíssimo, né? para quem mesmo os bons tempos são ruins, e Zaphod Brox, o ex-presidente com duas cabeças, das quais pelo menos uma é mais sã do que uma ema que tenha tomado ácido, e apresentando uma perna. Nunca foi, né? Nunca foi. Ó. No entanto, o autor explicou amavelmente suas ideias não utilizadas ao jovem Gaiman, o extraordinário abridor de mariscos que podia lhe dar um lampejo de memória por toda a história até os tempos mais primórdios. Foi claramente inspirado em excessos gastronômicos, enquanto a perna estava em determinado momento destinada a se tornar um membro silencioso da tripulação da CDO no filme, sendo uma parte independentemente inteligente da máquina de guerra Astrosapa, ludibriada por Marvin para se autodestruir. A mais intrigante de todas, contudo, era a Morsa, que tinha inspiração nos Beatles, típica de Adams. E ela não estava ligada à famosa música psicodélica I Am The Arrows, mas havia sido inspirada em uma ocasião memorável que o estudante Douglas perdeu agonizantemente. Eu tive a ideia depois de assistir Lady B e sentir muita pena daquele policial, obviamente super sem graça, que teve de ir lá mandar os Beatles parar de tocar. Quero dizer, saber isso é, na verdade, um momento extraordinário. Os Beatles estão tocando ao vivo em cima de um telhado em Londres, e o trabalho daquele pobre policial era ir lá e mandá-los pararem. Pensei que alguém ficaria tão mortificado que faria qualquer coisa para não estar nessa situação embaraçosa. Um pensamento passa pela cabeça dele. Eu faria qualquer coisa para não ter de fazer o que eu tenho de fazer agora. Ao que alguém aparece e lhe diz, olha, ou você tem a opção de ir lá fazer aquela coisa que você não quer fazer, ou posso lhe oferecer uma vida em um planeta completamente diferente.
Então ele escolhe ir e virar aquela criatura, um estranho tipo de morsa. Essa ideia foi inicialmente anotada para Arthur na segunda temporada do seriado da TV. Ele e Zaphod viveram uma completa aventura na zona intermediária que surge quando o tempo é parado. O que, por acaso, é apenas uma festa de coquetel que nunca acaba. A espécie de animal foi decidida, por fim, pela arte gráfica de capa impressa. Nós temos que colocar aqui, né? O livro aqui, ele é de 79, o primeiro livro. O segundo livro, de 1980, O Restaurante do Fim do Universo, esse aqui, 1980. Depois nós temos em 1984, nós vamos ter em 1984, 83, A Vida, o Universo e Tudo Mais, esse aqui. Aí em 1984 nós temos Até Mais e Obrigado pelos Peixes, essa edição aqui. E finalmente só em 1992 é que ele vai, pode-se dizer, completar, né, o Praticamente Inofensiva. Isso aqui, ó. Que tem uma história interessante que eu vou contar já já a respeito de como é que foi forjado esse livro aqui. E ele vai passando a vida dele, vai ganhando muito dinheiro, vai para os Estados Unidos, vai tentar arrumar contratos lá em Hollywood que não dão em nada, com a Disney. Ele vai tentar vender o filme, né? Acaba não acontecendo. Por exemplo, o Harry Potter teve todos os filmes feitos, né? Todos os livros feitos todos os livros feitos viraram filme. Já o Douglas Adams, que era muito mais popular que a autora do Harry Potter, não teve esses filmes, entendeu? Isso era uma questão de frustração para ele muito grande, porque ele considerava que, né? Ele considerava, poxa, o Guia do Mochileiro das Galáxias era muito mais do que Harry Potter, mas Harry Potter ultrapassou o Guia do Mochileiro das Galáxias e muito, ó. E muito. Entendeu? Olha só isso aqui, ó. Olha só como é que era a vidinha, olha como é que era a vida do Douglas Adams, olha o que o narrador coloca aqui, ó. Ó, quando já casado, né? Em tais ocasiões, o lar de Adams e Belson ficava abarrotado em todos os cantos, não apenas com os amigos mais chegados do casal, mas também com os novos conhecidos de Adams, dos escalões superiores da comédia alternativa, produtores hollywoodianos, cientistas de ponta, escritores e acadêmicos. Sir Clive Sinclair discutindo sobre design inteligente com um exasperado programador de computador. Aqui, Salman Rushdie e Hugh Laurie sentado de perna cruzada com um membro dos Monkees ali perto da banda, Jim Henson em pé perto da porta com um enorme salmão, só para provocar Douglas, checando o título de seu último romance, e em um cantinho específico, algum tipo de entrelaçamento libidinoso envolvendo uma atriz famosa tão devassa que, legalmente falando, é melhor deixar os detalhes indefinidos mesmo 3 décadas depois. A comida não podia ser nada menos do que a mais fina, os copos eram mantidos cheios de líquido borbulhante e uma névoa de tabaco ficava suspensa no ar. A fumaça, segundo dizem, tinha uma proporção de legalidade surpreendentemente alta, levando em consideração a quantidade de músicos nas festas, embora houvesse inevitavelmente uma estranha farinha branca salpicada no banheiro, apesar de toda a repugnância que os anfitriões tinham em comum pelo lado ilegal do entretenimento. Mas tudo sempre girava em torno da música, embora Douglas, sem dúvida, morresse de vontade de se juntar aos músicos, e tenha se juntado, não havia maior prazer para ele do que ser exprimido no meio de seus familiares e amigos, a centímetros de distância de seus artistas preferidos, enchendo seu apartamento com rock and roll reverberante. Apesar de todo o caráter tempestuoso do relacionamento deles, Douglas e Jane constituíam o núcleo de um turbilhão social e nunca houve sombra de dúvida de que eles haviam sido feitos um para o outro, casados ou não. Quer dizer, é um festival, né? É uma coisa maravilhosa, né? Eles não tem para onde, né? Não há nenhuma é uma festa, muita festa. Não há nada que contradiga isso. O homem, o Douglas Adams, queria aproveitar a vida. Ele era um sujeito que gostava de aproveitar a vida, comer bem, beber. Ele era um sujeito que, assim, é um hedonista. Ele era hedonista. Ele vivia justamente pelos prazeres. Assim, a questão, o sujeito vai sentar para ter que, já sou rico. Para que eu vou sentar e escrever outro livro? Para que eu vou sentar e escrever roteiro? Ele queria festa. Ele queria viver na festa, ele queria viver ali, no luxo, comprando coisas, era um gastador inveterado, entendeu? E ficou muito rico por conta dos livros, então não tem interesse. Para que eu vou
Pra que eu vou ficar, sentar ai meu Deus, pra que eu vou sentar e um sacrifício escrever? Entendeu? Muito chato. Olha a amizade dele aqui, ó, com o Richard Dawkins, ó. Um personagem chave do seu fã-clube científico era, é claro, o professor Richard Dawkins, que havia entrado em contato com Adams pela primeira vez para elogiar o lançamento original de Agência de Investigação Holística Dirk Gently, que é um material que o Douglas Adams escreveu. Exatamente quando o autor estava se admirando com as ideias sobre biologia evolucionária dos trabalhos de Dawkins. Em 91, o cientista convidou seu novo amigo para ler o trecho do prato do dia em sua Royal Society Christmas Lectures for Young People. Douglas também apresentou Richard à futura esposa desse último, a ex-romana 2, Lala Ward. E eles ficaram juntos sob a proteção de Adams e Stephen Fry, em uma das famosas festas Adams-Belson. Até engajada, Jane havia brigado com Douglas durante anos sobre o agnosticismo dele, mas foi preciso Richard para eliminar os últimos vestígios de dúvida da cabeça de Adams, ou pelo menos para fazê-lo admitir que, se fosse provado que existe um Deus, eu teria a impressão de ter sido vítima de um conto do vigário monumental. Eu teria o sentimento de que o universo havia cometido abusos estúpidos. Vou esperar para ver, mas não vou perder nenhuma noite de sono com isso. Uma das falas de Adams de que Dawkins mais gostava havia sido cunhada muito antes de o escritor abandonar totalmente qualquer fé. Era a meditação de Ford, Perfect, sobre o aparente mito de Magrathea. Abre aspas. Não basta apreciar a beleza do jardim sem ter que imaginar que há fadas nele, fecha aspas. Quer dizer, um ateu de marca, vivia por os prazeres, entendeu? Não queria saber de problema, não queria saber de encheção de saco, escrever, aí tinha prazos, ele recebia grana, ele recebia o dinheiro, e depois para escrever o negócio era difícil. Olha aqui, ó. À medida que a pressão, que é para escrever o praticamente inofensivo, isso aqui, ó. À medida que a pressão se tornava cada vez mais insuportável, pelo menos Adams podia se despedir com um tipo de retorno ao espírito independente que havia inspirado o mochileiro em suas origens. Apesar de o escritor ser por si só uma marca registrada intensamente poderosa por mérito próprio, ele fez a força malévola por trás desse novo guia ser a corporação Infinidim, uma empresa controlada pelos Vogons que era insossa, mas mortífera, e que havia destruído o espírito bacana da Magadodo Publicações, de modo não muito diferente da maneira como Jim Birch dirigia a BBC com enfoque comercial. Como Von Haar, o novo editor ceboso, diz a Ford, o que fazemos é vender um único guia bilhões e bilhões de vezes. Exploramos a natureza multidimensional do universo para cortar os nossos custos industriais. E não vendemos para mochileiros duros. Ele era socialista, o Douglas Adams, não posso esquecer disso, ainda por cima ele era socialista. Tinha crises, né? Tinha crises de culpa por conta exatamente por ele ser milionário e ter pessoas morrendo de fome na rua. Mas isso é só para inglês ver, tá? Só para inglês ver. No fundo, o cara queria muito dinheiro, consumir bastante, comprar bugiganga, comprar bagulho, comprar porcaria e viver a vida consumindo, comendo, bebendo da melhor maneira possível. Olha só. Ainda assim, o processo da escrita progredia tortuosamente e em breve, Bywater foi enviado para intervir e oferecer ajuda, e até mesmo escrever páginas de conteúdo que Adams foi convidado a reescrever, apenas por questão de manter o ritmo, pois ninguém avaliava tão bem quanto ele a necessidade de colaboração que Douglas sentia, mas na presença de Michael e Sue, a meio caminho andado de sua derradeira investida vigorosa, Douglas Adams acabou se dando por vencido, caindo no chão e chorando abertamente, de pura frustração por tentar criar mais um episódio da saga, da qual ele nunca poderia escapar. Despojado de toda dignidade, ele se lamentou com eles, dizendo que simplesmente não aguentava mais, chorando. Eu sou infeliz, minha vida não é muito triste, eu tenho que escrever. Olha lá, vale a pena se aprofundar um instante sobre esse assunto. Adams, como seus velhos amigos, bradavam de modo contínuo. Era um homem despreocupadamente rico e bem-sucedido. De que direito aquele epicurista bem-nascido, fisicamente imponente, mundialmente famoso, influente, orgulhoso e milionário estava pedindo a nossa compaixão só porque ele não conseguia digitar as aventuras de uma gangue de fracassados intergalácticos? Mas a tarefa imediata deveria ser imaterial.
Se você conhecesse um carteiro ou uma cozinheira que tivesse sucumbido e derramado lágrimas amargas por causa das frustrações do seu trabalho, seria simplesmente uma reação humana sentir pena dos dois e, se possível, oferecer ajuda e soluções para os problemas deles. No entanto, durante sua crise emocional, a melhor ajuda oferecida a Adams por seus amigos, inclusive por Sue, cuja função integral girava em torno de forçá-la a cumprir prazos, foi lhe dizer, em suma, para não se preocupar. Bywater relembrou a loucura da última crise relacional de Douglas, que já teve outra, né, no livro de 84, como algo parecido com um hospício vitoriano. Seu imenso amigo, consternado, movimentava-se com estardalhaços pela suíte, cego por causa das lágrimas, enquanto Michael tentava fazer o desesperado babaca entender que a Terra podia continuar girando perfeitamente sem outro maldito volume de Arthur Dent. Com a amargura, Douglas desabafou seus medos com Jane, pedindo desculpas, cheio de agonia, porque se não conseguisse respeitar o próximo prazo, ele poderia ser processado, eles teriam de devolver o adiantamento estonteante e provavelmente precisariam restringir todo o estilo de vida deles, do comunista, né, do socialista. Ao que sua pragmática esposa respondeu sem delongas. E daí? Ela era mais do que forte o suficiente para sustentar ambos, que ela era advogada, né? E isso não era, ela lhe garantia, sem sombra de ironia, o fim do mundo. Adams havia passado tanto tempo vivendo a vida luxuosa de um autor mundialmente famoso que a ideia de que o fracasso seria, afinal, inofensivo e de que ele seria amado e protegido caso fornecesse ou não o sustento da casa, simplesmente nunca havia passado pela sua cabeça. Quer dizer, complicado, hein? Complicado o sujeito. A gente parar para pensar friamente, caramba, o cara só queria viver no bem bom, o cara só queria comer e beber, né? O cara, só isso, gente. Só isso, só. Vou dar aqui a última aqui, exatamente do último momento dele aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Só fechando aqui. Como foi aqui, né? Olha só. Fechar aqui com a história da morte dele. Aqui. Por isso, foi sem grande preocupação que Douglas chegou à academia naquela manhã de sexta-feira, uma semana depois, em 11 de maio de 2001, preparado para ser posto à prova no simulador de escada aeróbico, com música, naturalmente, a constante companheira em seus fones de ouvido enquanto ele malhava no aparelho. O sol estava inevitavelmente brilhando em Santa Bárbara. A BBC havia salvado o H2G2 da destruição. O final de semana já estava à vista e sua mãe estava em algum lugar pelos ares vindo de Stanbridge e pronta para fazer uma visita bem-vinda. Talvez ele estivesse de vento em popa por um motivo extra, pois somente 2 dias antes o Minor Planet Center havia anunciado que o asteroide 18610, identificado havia pouco tempo flutuando em algum ponto entre Marte e Júpiter, havia recebido o nome oficial de Arthur Dent. Um asteroide recém-descoberto naquela época também seria denominado alguns anos mais tarde de 25.924 Douglas Adams, enquanto a biologia já o havia homenageado em 1995 ao batizar uma espécie de peixe da Nova Zelândia de Bidinichi Blibli-Brooks. Douglas podia se contentar de que ele e seus personagens haviam deixado uma marca permanente tanto no planeta como na própria galáxia. Era um exercício físico com o qual Douglas estava bem acostumado. Após um requisito de 20 minutos suados, subindo uma escada invisível, embora exercícios abdominais fosse o próximo suplício, o exausto Mingo, que é o apelido dele, né? Aceitou a toalha que o instrutor lhe deu, deitou sua estrutura monolítica em um banco e, enquanto o próximo exercício estava sendo preparado, rolou do banco e caiu no chão ruidosamente inconsciente. Quando seu personal trainer Peter teve certeza de que aquilo não era uma piada maravilhosa ou uma tática para ir embora mais cedo, uma ambulância foi chamada, levando uma maca pesada na maior velocidade até o hospital. Mas Adams nunca recobrou o menor sinal de consciência, nenhuma última palavra, nenhum som. A súbita parada cardíaca havia sido tão fulminante e poderosa que foi inteiramente indolor. O hardware que impulsionava Douglas Adams simplesmente parou de funcionar irreparavelmente. Aí foi, ele morreu com 49 anos. 49 anos. Olha só, muitas fotos que tem aqui, ó. Ele criança, aqui, ó. Olha só. Com o pai, tá vendo? Olha aqui mais fotos aqui, ó. Isso aqui é a mãe dele, ó. A mãe dele aqui, ó. Mãe dele, tá vendo? Mãe. E aqui, como eu mostrei aqui, ele vestido de galinha aqui, né? Tinha mostrado lá atrás, vestido de galinha.
Olha só aqui, ó. Olha as propagandas aqui da época. As propagandas da época. É um livro bem interessante. É bem todo, olha aqui mais velho, ó. Vendo? 40, ó, antes dos 49 anos, hein? Tá bem, né? Bem, ó, bem detonado já, ó. É novo. Vendo? Ele com a filhinha, que nasceu em 1995, aqui, ó, tocando violão, vendo? Tocando piano, vendo? Ele aqui mais novo, ó. Mais novo. Quer dizer, aqui com a galera aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Recebendo prêmios. Olha as capas aqui dos livros aqui, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Os livros originais, ó. Olha só aqui, ó. Bem no centro do livro, ó. Bem. É uma biografia muito boa, muito bem documentada. Muito bem documentada. Olha aqui o filme, né? O filme que foi feito em 2005, ó. Eu assisti esse filme bem fraco. Inclusive eu nem tenho DVD, eu já falei até em outros vídeos. Nem tenho DVD, que eu achei o filme tão fraco à época que eu repassei esse filme pra frente. Ele considerava a ficção científica, né? Ele falava mal da ficção científica e dizia que o Isaac Asimov nem sabia escrever, do Fundação, tá aqui no livro aqui. Ele diz que o Isaac Asimov não sabia escrever, que ele não contrataria nem para ser... Diz que o Fundação é uma porcaria, entendeu? Olha aqui, ó. Filme, como eu falei, né? Olha lá. Aqui, ó. Os cartazes. Vendo? E aqui o túmulo dele, ó. Ele aqui, o Douglas Adams. Olha o túmulo dele aqui, ó. Ele foi, logo que ele teve ataque cardíaco, morreu. As cinzas dele foram depositadas aqui nesse túmulo aqui. Que ele fez aquele negócio lá, foi cremado, né? Foi cremado. Entendeu? É um livro bem interessante. Ele tem muito material. Tem aqui uns apêndices. Olha isso aqui que interessante aqui, ó. Olha só aqui, ó. Vendo? Nos apêndices tem mais coisas aqui. Depois que ele morreu, vai falar sobre as coisas que foram feitas, jogos de computador, né? Ali, jogos de toalha de brinquedo. Tem um verdadeiro universo aqui, né? Álbuns com o Guia do Mochileiro das Galáxias, discos, né? Vinis, CDs. O cara ganhou muito dinheiro, ó. Todas os Doctor Who's aqui, ó. Tem aqui a lista dos Doctor Who's que ele fez. É um livro bem interessante, muito bem documentado. O sujeito se esmerou. Esse Jane Roberts se esmerou no livro, entendeu? Se esmerou. Um livro muito interessante, vale a pena para os fãs do Doctor Who. É uma excelente pedida esse Jane Roberts. Ele trabalhou muito bem. Tem coisa pra caramba aqui. Deixa eu pegar aqui mais uma. Olha aqui, ó. Aqui, os jornais, papéis da época. É assim, uma biografia, uma super biografia que vale a pena para quem gosta da série do Doctor Who. Assim, eu posso brincar, né? São livros aqui que são rivais, ó, do Terry Pratchett, que inclusive escreveu com o Neil Gaiman. Era rival. Isso aqui tô devendo pro canal, que era rival, que eles nunca se encontraram assim muito. Nunca viraram amigos. Esse Terry Pratchett, que é um autor que eu quero fazer esse livro aqui no canal, e o Kurt Vonnegut Jr., né, que é o Breakfast, que isso aqui é o que mais, para mim, mais se assemelha ao Guia do Mochileiro das Galáxias, isso aqui, ó. Isso aqui ainda vai pro canal, isso aqui ainda, se Deus quiser, ainda vou fazer um vídeo desse o Café da Manhã dos Campeões. Quero fazer este livro aqui, porque para mim é o que mais se aproxima hoje é o que mais se aproxima do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é justamente o Café da Manhã dos Campeões, que é este livro aqui que eu quero fazer futuramente, se Deus quiser. Ficou um pouquinho longo? Cara, tem coisa pra caramba aqui que eu tive que pular. As coisas que ele fala sobre 2001, Odisseia no Espaço, que eu tô vendo aqui. Tem muita coisa, mas assim, gente, vai ler. Porque realmente, olha aqui, ó, que fala aqui do Isaac Asimov, ó. Ele diz que Isaac Asimov não servia para escrever nada, que os livros eram ruins. Eu vou deixar para lá porque é muita informação. Vá atrás, a espetacular e incrível vida de Douglas Adams, do autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, este livro aqui, que é a biografia oficial, né, do Douglas Adams, vale muito a pena. Você que é fã, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias, você quer saber sobre a vida do autor, você vai ter aqui, ó, este livro aqui, beleza? Ó,
Guia do Mochileiro das Galáxias, vale muito a pena. Assim, eu não considero uma série de grandes livros, não. Tá? Eu não acho que não considero, não. Eu não entendo muito bem o endeusamento, né? O endeusamento do Douglas Adams nesse grau, assim. É um negócio incrível. Talvez porque ele fizesse parte da patota. Talvez porque ele fizesse parte da patota lá, do Richard Dawkins e de outros lá, fosse amigo de todo mundo. E ele fez muito sucesso, tem fã-clube, tem tudo. Mas assim, eu não considero esses 5 livros a melhor coisa do universo, não, gente. No universo, não considero, não. Enfim, mas vale a pena. Se você quiser conhecer, tem os vídeos no canal, assista os 5 livros. Tem o Shada também, vale a pena você conhecer. O Shada até que eu acho muito bom. Mas os livros aqui, eles têm altos e baixos, como eu já falei no canal. Não vale a pena você conhecer. Se você não conhece, vale a pena você dar uma olhada. Então eu falei um pouquinho do livro do Jane Roberts, A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams, o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Se Deus quiser, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ampare, nos ilumine, nos dê inteligência pra gente continuar seguindo aí. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!